Olá, começando aqui pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 21, e para vocês que nos acompanham por todo o Brasil, através da internet, pelo site tvcapitalgoiania.com, mais uma edição do Jornal Argumento. E hoje a gente recebe com muita alegria, com muito prazer, o vereador Carlos Soares, ele que é líder do PT e também agora é membro, né? Pela primeira vez, nós temos um membro da Câmara Municipal de Goiânia fazendo parte aí da questão do transporte coletivo de Goiânia. Vereador, muito obrigado por atender ao nosso convite e seja muito bem-vindo. Obrigado, André. Obrigado a todos os telespectadores da TV Capital, aqui do Jornal Argumento. Para nós é um prazer estar participando aqui deste bate-papo para informar a população do que tem acontecido na Câmara Deliberativa e na Câmara Municipal de Goiânia. Vamos começar pela Câmara Municipal. O que acontece que o governo, apesar de ter uma maioria, ele sofre derrotas após derrotas? A gente teve essa questão aí do IPTU, agora tem essa questão que está sendo discutido aí também do aumento da cidade, daquele projeto polêmico, fala-se que a prefeitura quer arrecadar em função de ter perdido o IPTU, desafetação de áreas. Por que está acontecendo esse processo, já que dentro da Câmara o prefeito, o governo tem a maioria? Acho que aquela questão do IPTU, nós tivemos uma ingerência de muitos setores de fora e o projeto, os nossos secretários talvez demorou um pouco a levar o projeto para a Câmara para que todos pudessem conhecer, porque tinha um reajuste da planta, da valor venal naquele projeto, e nós não conseguimos debater ele com os vereadores no tempo que era necessário para todos terem um convencimento correto da importância. Aí, por falta desse debate, da urgência do prazo, nós perdemos. Agora, a questão das áreas é o projeto que está lá hoje, teve a votação, em primeira Sim. votação agora, esta semana passada, nessa semana, nós tivemos uma aprovação em primeira votação, vamos agora para a segunda votação, já com audiências públicas na comissão que ele está, com debate também, porque nós conseguimos, era para fazer o ano passado, nós perderíamos o ano passado, se tivesse feito a votação ano passado. Aí nós decidimos que deixar para este ano para que pudéssemos levar os vereadores nas áreas, nas obras que serão feitas, porque esse projeto não é só desafetar e venda das áreas, né? O dinheiro arrecadado vai para uma conta específica e será feito obras também específicas com esse dinheiro. O prefeito não pode gastar esse dinheiro a não ser naquelas obras que está no projeto. E aí todos conseguimos, com esse debate, com essa discussão, porque nós vereadores, para votar, principalmente essas coisas mais polêmicas, é importante o conhecimento. E o projeto, se ele não chegar a tempo para que a gente possa conhecer, muitos vereadores ficam com dificuldade de votar. E muitos vereadores só conhecem o projeto quando ele já está no plenário. Ou às vezes através da mídia, né? E a gente, alguns vereadores mais atentos, sempre que o projeto está sendo discutido, encaminhado, ele já começa a prestar atenção e ele tem mais facilidade de, quando o projeto chega, ele já está sabendo, já está analisando, então isso facilita para ele, para alguns. E agora com este tempo que está lá, acho que agora nós vamos conseguir aprovar e Goiânia ganhará muito com essas obras que serão feitas com esses recursos arrecadados nessas áreas que está sendo desafetada em Goiânia. Mas o que os jornais estampam e o que dizem aí vai ser um assassinato contra a cidade, porque alguns
setores, alguns locais, vão sofrer um impacto muito grande. E aí a gente não vê ninguém do governo ou da prefeitura rebatendo essas críticas. Não, a gente não concorda, porque a maioria das áreas é do lado do Paço Municipal, ali perto de Serra Dourada. Ali já é uma área impactada, mas para desimpactar o trânsito, dentro dessas obras que faremos à venda, já tem a construção de uma passagem de nível na BR-153, que desafogará um pouco o trânsito. Então a prefeitura precisa de recursos. Então ali construirá alguns prédios, se quem comprar tiver a intenção de construir prédio. Então a oposição faz um barulho de que estas obras não podem acontecer em Goiânia. A gente entende que Goiânia precisa de obras, tanto privadas como públicas, que todos têm que ter o compromisso. E nós temos aí uma legislação que todos têm que cumprir. Então nós não podemos, essas áreas elas não serão desvinculadas da legislação existente na nossa cidade hoje. A diferença é que essas áreas hoje estão no poder da prefeitura e passará para a iniciativa privada. Então é a iniciativa privada que construirá lá. Então terá um impacto, como todo dia uma obra vai acontecendo, um supermercado, é um bar, é um açougue, a cidade cresce, né? Vai impactando. E nós temos um problema que hoje, cada dia que passa, tem mais carro na rua. Então hoje nós estamos com esse problema. Nós precisamos de investimento em obras estruturantes para que possa dar condições desses carros circular. A prefeitura precisa fazer esses investimentos. Entendo eu que não só a prefeitura. Acho que seria importante se o governo do estado ajudasse em investimentos em Goiânia, o governo federal. Tanto é que nós temos agora a assinatura do prefeito, que foi aprovado o Pacto da Mobilidade para Goiânia, onde o governo federal fará um investimento significativo para poder melhorar a mobilidade em Goiânia. Isso vai ajudar também neste projeto para que Goiânia nós possamos nos locomover melhor. Mas a questão das áreas, a gente entende que são áreas que estão sem utilização e não têm utilização prevista a curto prazo, né? E a gente precisa de dar uma destinação até para poder ter as condições de fazer os investimentos que precisamos, porque nós precisamos de recursos para fazer as obras. Não é porque o IPTU não aprovou que nós estamos criando uma outra fonte de renda. Até porque nós hoje, se tivesse aprovado o IPTU, o reajuste do IPTU, mais as obras, em Goiânia ainda teria déficit financeiro para a quantidade de obras que precisamos. Todos nós que andamos em Goiânia sabemos, nós precisamos de mais escola, principalmente CIMEI, que nós temos uma dificuldade. Estamos construindo o governo federal em parceria, nós vamos fazer 80 nessa gestão, mas temos certeza que quando acabarmos a construção dos 80, ainda teremos déficit, porque, como o CIMEI hoje é uma coisa que não só o pobre quer, porque tudo que é bom, todos nós queremos, né? O rico hoje também já está entendendo que quer pôr seu filho no CIMEI, tanto é que na Câmara já tem gente discutindo para proibir quem tem condições financeiras de colocar os filhos no CIMEI para poder suprir o problema de vagas para dar prioridade para o pobre. Acho que a gente é uma discussão difícil, mas a gente tem que ter as condições de receber todos, né, no CIMEI, no pobre ou rico, independente, porque são crianças que precisam de qualidade de ensino. E são contribuintes. E que são contribuintes. A gente não pode discriminar para receber no serviço público pela onerite, né, pela capacidade contributiva. Nós não podemos discriminar, nós temos que receber todos e criar as condições para receber todos. Então, como hoje a gente já tem nessa última inscrição, cada inscrição que se abre em semestre para poder absolver as crianças, o número é maior, porque antes, quem morava num condomínio fechado jamais imaginava em levar seu filho para uma escola municipal. Isso há poucos anos atrás. É uma realidade que ninguém imaginava. Hoje, utópica, né? Isso não passava pela cabeça de ninguém. Hoje é uma realidade. Quem mora em condomínio fechado quer que o seu filho vá para a escola municipal, para o CIMEI, porque
tem mais qualidade do que qualquer escola. 2 professores por aula, por sala, nutricionista, no máximo 20 meninos, parquinho, toda a estrutura necessária para receber aquela criança com qualidade de educação e como isso vai aumentando um pouco. Então, nós precisamos realmente de fazer vários investimentos, não só nessa área, como na saúde, na mobilidade. A mobilidade é um problema que nós temos que fazer investimentos pesados em Goiânia, para que nós também... foi promessa do prefeito, né? Sim. A sustentabilidade, mobilidade, foi uma promessa. Agora, sobre a questão, voltando um pouco sobre a questão do IPTU, eu disse aqui, e reitero, né, que houve uma injustiça fiscal, porque pessoas, hoje a gente sabe que as pessoas que têm um poder aquisitivo maior, elas estão morando mais longe do centro da cidade. Então, ou seja, o impacto do reajuste para essas pessoas que têm um poder aquisitivo maior seria menor do que aquelas pessoas que já estavam pagando. E também havia aquela questão da isenção de quase mais de 20 mil moradias. Não houve um erro de estratégia na divulgação, até mesmo porque nós falamos sobre isso aqui, que em 2001 ou alguma coisa assim, houve uma votação da implantação do aumento da área de Goiânia e também o reajuste do IPTU, que foi de 87%. Dessa vez agora o reajuste era menor e não deveria ter feito um trabalho da prefeitura para provar para o cidadão que o reajuste ele ia impactar menos do que foi dito aí pela mídia, ou seja, não faltou um articulador para dizer que a questão do IPTU, ele, apesar, na minha opinião, de ser uma injustiça fiscal, volto a dizer, né, porque quem ganha muito ia pagar pouco, e aquelas pessoas também não iam ter um reajuste assim tão considerável, não faltou uma comunicação com a sociedade, não deixou muito solto para que a oposição pudesse fazer o que fez? Sim, aí é que eu volto ao que eu disse no começo. Esse projeto que propunha uma isonomia, uma igualdade de contribuição, que seria assim, quem pode mais paga mais, quem pode menos paga menos, ele chegou à Câmara e como ele foi polêmico, o prefeito retirou e resolveu fazer uma correção venal do valor. Nós não conseguimos comunicar naquele pouco período, estava um período muito curto, e aí a comissão da planta de valores reuniu e resolveu fazer. Aí eu concordo com você, porque o reajuste, quando ele é linear, ele trata a cidade como se todos nós fôssemos iguais. Sim. Nessa questão contributiva. E nós todos não somos iguais na questão contributiva. Tem gente que hoje ganha 10 mil e tem gente que está ganhando 700 e pouquinho, que é o salário mínimo. E tem gente que nem está ganhando. A maioria das pessoas que, no caso do IPTU, está ganhando alguma coisa. Então, essa questão não podia ser tratada igual, porque hoje nós entendemos e estamos discutindo, já estamos levantando essa discussão, para que esse ano nós podemos fazer um debate longo, para que quando chegarmos ao final do ano, na data que esse projeto tem que ser aprovado, porque ele tem que ser aprovado 90 dias antes de acabar este ano, então nós temos que aprovar ele em setembro, né? Setembro, no máximo, não sei que dia exato de outubro, mas por ali, né? No comecinho de outubro, no máximo, então vamos colocar setembro, dia 30 de setembro é a data limite. Nós possamos fazer um debate franco com a cidade para que possamos corrigir essas distorções. Porque eu gosto sempre de citar ali na região norte da cidade, nós temos o condomínio Aldeia do Vale. Sim. E o Vale do Sonho, que é praticamente um setor de posse. Exato. E os dois pagam a mesma alíquota e o reajuste, neste caso desse ano, para os dois foi igualzinho. Não é que a gente quer punir as pessoas, mas a gente entende que quem tem mais tem que contribuir mais para que a cidade possa continuar crescendo com a capacidade de contribuição de todos. A gente precisa corrigir essas distorções, que os dois são de áreas afastadas, e todos os condomínios de Goiânia, praticamente, quando foram construídos, foram em zona fiscal
mais afastado do centro de Goiânia. E hoje nós entendemos também, por exemplo, eu particularmente entendo que o centro está em decadência. Né? Muitas das pessoas não querem morar no centro. O centro é um setor... O centro, depois das 6 da tarde, ele não existe. O comércio no centro, ele tem mais dificuldade do que os comércios do shopping. O shopping paga menos imposto do que o centro. E nós, aqui em Goiânia, nós todos gostamos muito mais de ir ao shopping do que ir no mercado da Rua 4, nas próprias lojas da Rua 4, na Anhanguera, na Goiás. Então, o comércio do centro também precisa da gente ser tratado. Muitas daquelas ruas ali são comerciais, então precisa ser tratado diferenciado. É centro da cidade, mas nós temos que fazer uma política para que as pessoas possam voltar para o centro. Porque o centro está completamente abastecido de todas as infraestruturas da cidade. Todos os coletivos passam no centro, tem posto de saúde, tem escola, tem toda a estrutura que se precisa para a cidade, e nós precisamos de fazer uma política para que as pessoas não abandonem o centro, do jeito que está se abandonando, e indo morar numa distância mais longe. Nós precisamos fazer investimento para se tornar atrativo, porque a nossa cidade não pode, na minha avaliação, continuar do jeito que está. E aí nós temos que corrigir no incentivo aos impostos que se pagam, no caso do município, o imposto do IPTU. O IPTU do centro não pode ser mais caro do que um bairro que está localizado a 30 quilômetros do centro. Porque na hora que ele levanta para trabalhar, ele tem que vir ou para o centro ou próximo ao centro. Ele precisa de comprar alguma coisa, ou ele vai no shopping, que está lá no bairro dele, né? Muitos dos shoppings estão afastados do centro, mas ele precisa de alguma coisa, o correto ele está no centro. Mas aí existe uma questão. Goiânia já é uma metrópole. Nós temos, por exemplo, ali o Nova Esperança, que ele independe do centro. Nós temos bairros em Goiânia, né, inclusive ali a parte do setor Garavelo, que tem vida própria. Inclusive até um projeto do ex-prefeito Willis Rezende de tornar o centro de Goiânia uma área digital ali, justamente para desafogar o trânsito, essas coisas assim. Não é insistir na contramão, já que a tendência natural é a expansão da cidade e que os bairros tenham vidas próprias, até mesmo para que o comércio possa se manter, essas coisas se manter, fomentar a economia e desafogar um pouco o centro da cidade? Não é que as duas coisas não são separadas. É correto que o bairro tenha vida própria, mas também não é correto nós deixarmos que o centro não tenha gente morando. Nós precisamos de habitantes. Para a hora que der 7 horas da noite, as pessoas de casa vão ao cinema a pé, que as pessoas usem as lanchonetes do centro a pé, que ela saia de casa e vá trabalhar a pé, que não possa ser o centro só um local de trabalho e não ter as pessoas dormindo. Que eu entendo que nós precisamos fazer uma política para que as pessoas também possam morar no centro. Por exemplo, você e o telespectador, com certeza, há muito não vê a construção de um prédio no centro, residencial, que é importante, porque o centro já tem essa estrutura. Nas regiões, é importante também dessa estrutura. Só que nós estamos perdendo um bairro que está no centro da cidade, que as pessoas, que os investimentos não estão sendo feitos. Mas é uma tendência nacional. Sim, mas nós precisamos, essa tendência nacional no sentido da cidade mais compactada, nós precisamos disso, porque a cidade não pode continuar sendo esparramada do jeito que está. Por exemplo, o telespectador conhece o setor Jardim Primavera. Eu gosto sempre de citar ele. Ele está desconectado da cidade. Lá, em determinado série escolar, não tem aluno e na outra tem excesso. E a prefeitura tem uma dificuldade porque está muito longe da cidade, né? Cada dia que passa a cidade vai chegando mais próximo, mas ele ficou muito desconectado. Chega a ter 10 quilômetros de fazenda entre esses dois bairros. Aí lá tem que ter água, tem que ter energia, tem que ter posto policial, tem que ter posto de saúde, porque a população... Transporte coletivo, porque a população merece isso. E tem que ter um centro comercial para que as pessoas não precisem se locomover.
como todas as regiões da cidade precisam ter um centro comercial e que as pessoas possam ficar lá. A minha discussão é, por exemplo, que o centro precisa de baixar a alíquota do IPTU, porque nós precisamos de torná-lo atrativo, porque ele já tem toda a infraestrutura necessária e como ele é taxado como lugar nobre, é um dos mais caros de Goiânia, o cara fala, por que eu vou construir aqui se eu vou pagar muito mais para aqui, então eu vou para ali, né? É isso que eu quero dizer. E nós estamos perdendo, está se tornando um bairro estritamente das 8 às 6, né? 6 horas da tarde, 7 horas da noite, você não tem problema nenhum de trânsito, não tem problema nenhum de estacionamento e tem toda uma infraestrutura localizada ali, já consolidada, perdida porque não tem gente, porque todo mundo voltou para a sua casa. E nós precisamos de dar condições que as pessoas construam ali e morem ali, que você possa morar, porque o correto é você sair de casa, ir trabalhar e fazer suas compras, o seu lazer a pé, a pé próximo de casa, né? Que você não tenha que atravessar a cidade. Esse é o sentido correto da cidade, não é só no centro, né? Eu moro numa região, lá na minha região seria importante que eu tivesse as condições de fazer as minhas compras e o meu lazer com a minha família lá, né? E todos fosse assim, essa seria a cidade ideal, né? Esse é o que nós estamos procurando, é que a cidade não seja tão esparramada para que o recurso arrecadado pelo poder municipal tenha condição de abastecer, porque quando você tem um bairro completamente desconectado, isso é muito ruim para a cidade, porque provoca um investimento muito grande, porque nós temos que levar tudo, toda a infraestrutura, e a infraestrutura, para a escola, a gente não tem condição de prever. Por exemplo, o filho nasce e vai crescer, mas tem época que tem 10 meninos, e tem época que tem 8, tem época que tem 5, e isso tem salas completamente lotadas e salas vazias. Não seria uma falta de planejamento, porque há muitos bairros que estão surgindo hoje em Goiânia são em função desse projeto Minha Casa Minha Vida, que estão construindo habitações fora do eixo central de Goiânia, e ali ganha-se a casa, mas não ganha-se estrutura, como o senhor falou. Essa questão do asfalto, a questão de água, a questão de acesso, essas coisas. Não é o resultado dessa política, ou seja, que ela é implementada também pela Câmara Municipal, que faz esse projeto, onde tivemos polêmica aí com o vereador Cláudio Meirelles sobre a questão da expansão da zona rural, essas coisas assim. Não é também uma meia-culpa e também uma forma de levar essas pessoas para terem as casas, mas não dão assistência a elas? Sim, acho que isso é um problema. Nós concordo plenamente com você, tanto é que nós já aprovamos na Câmara, eu apresentei uma lei, que em Goiânia não poderá surgir nenhum bairro se não for encostado nesse com 70% de habitação. Aí há uma discussão que as pessoas que não têm condições financeiras não têm condição de comprar aqui, porque se compactou, valorizou muito, aí tem que fazer um loteamento. Essa discussão foi feita, nós aprovamos essa lei, está aprovada, é lei em Goiânia, mas a gente tem hora que não é da Câmara, porque não somos nós que fazemos a aprovação dos projetos. Mas tem o poder de fiscalização. Sim, nós fiscalizamos. Depois que aprovamos a lei, nós não achamos nenhum loteamento, mas a Goiânia não pode mais ter loteamento desconectado. A cidade crescer ordenadamente e por igual, para acabar com esses vazios urbanos, porque vazio urbano é um prejuízo para todos nós. Sim. Para todos nós, um vazio muito grande. Criou-se o vazio. Tem um exemplo que é parecido de Goiânia, né? Nós temos um bairro, aí você anda 3, 4, 5 quilômetros com nada, aí você encontra outro bairro. Então foi uma cidade desordenada, foi crescendo sem nenhuma projeção, sem nenhum estudo, impacto, sem nada. Então hoje você tem ali poções, né? Você tem moradias ali, bairros isolados, muito isolados uns do outros. Goiânia também estava caminhando para esse lado, né? Sim, nós temos essa preocupação. Não podemos deixar isso acontecer com Goiânia, até por isso que a gente fala, tem que criar soluções
dentro do que já existe. Tem alguns lugares que a gente precisa de trazer, que são atrativos, que estão prontos, que a estrutura está pronta, que a gente precisa de criar condições para as pessoas virem para cá. E não ir expulsando as pessoas, porque nós temos que criar a condição da cidade ser compacta. E essa lei que nós aprovamos é exatamente por esse sentido, proibir isso que aconteceu. Porque quanto mais a cidade ficar esparramada, para usar um termo que todos possam entender, mais difícil para o poder público. Sim. E se é mais difícil para o poder público, é mais difícil para todos nós. Porque se é mais caro, quem vai pagar? Todo o dinheiro gasto é nosso. É fruto da arrecadação de cada um de nós que contribuiu com os impostos, com o IPTU, que são ISSQN, são os impostos que a prefeitura tem. E ela tem esse dinheiro para fazer todos os investimentos. Então, se a gente tem a capacidade de ajudar e de trazer a cidade mais compacta, por exemplo, você cita vários exemplos, vários bairros não precisa mais de asfalto, não precisa de esgoto, não precisa de água, não precisa de transporte coletivo, tudo isso já está acontecendo ali. Então nós precisamos trazer as pessoas para essa região onde já tem, e se não, criar e jogar as pessoas cada dia mais para longe, porque nós temos que levar tudo, porque não dá para tratar o cidadão de Goiânia sem estrutura. Nós temos que criar essas condições e cobrar agora que quando for fazer os próximos Minha Casa Minha Vida, que a gente vai fazer 40 mil casas em Goiânia, que essas casas recebam, as pessoas quando for para lá tenham a infraestrutura básica necessária, que é o asfalto, é a escola, o posto de saúde, o mínimo para começar o bairro. Não dá para poder só as pessoas estar lá e só ter o coletivo. Aí nós temos um embate. O parlamentar que defende o cidadão e o parlamentar que defende o interesse da especulação imobiliária. Inclusive, essa questão do IPTU, a gente sabe que muito foi feito por parlamentares que defendem ali o setor imobiliário. Como é que se faz, até mesmo porque se a Câmara ela é a casa das leis, como é que se faz para unir esses interesses? Porque foi grande a atuação do ramo imobiliário nessa situação aí do IPTU, dessas coisas. E o cidadão ele não sabe disso. Vende-se um discurso, mas o interesse ele está ali escondido, ou seja, o poder financeiro sobre alguns parlamentares faz com que ele crie ou vote leis que acaba prejudicando o cidadão a pretexto de ajudar. Foi o que aconteceu na questão do IPTU, onde todos nós sabemos que houve uma pressão muito grande do setor imobiliário para que não houvesse essa aprovação. E agora também existe pressão do setor imobiliário dentro da casa. Sim, não só do imobiliário, lá todos os segmentos, a casa sofre muita pressão externa, desculpa, financeira e política, não só financeira, não é só dos grupos, recebe influência hoje também política, tanto de um lado ou de outro. Não, o governo do Estado, ele, na votação do IPTU, ele agiu ainda com representantes, pessoas ali vigiando vereadores para saber quem votou em quem. Então, ou seja, aí a gente volta àquela questão da falta de um articulador, porque tinha um representante do governo do Estado ali verificando voto a voto de cada vereador. Já por parte do poder público, da Prefeitura de Goiânia, não houve. Inclusive, eu critiquei várias vezes a postura da líder do governo, que se absteve de discussões e deixou a coisa acontecer literalmente à vontade, quando já o governo do Estado, ele teve uma presença permanente durante toda a votação e até tirou foto depois, publicando a vitória. Sim. Então lá, como é uma casa de leis, há pressão, como todas as casas de leis do Brasil, uma pressão de todas as formas. Mas eu acho que essa questão da imobiliária, da pressão do setor imobiliário, é uma questão que, se a gente dialogar com esse setor, nós podemos melhorar muito as condições, porque o setor imobiliário vem de Goiânia. Vem de Goiânia. E Goiânia tem que ser um bom produto para se tornar atraente, porque eles vendem em Goiânia. É um apartamento que está situado em Goiânia, é uma casa que está situada em Goiânia, é um comércio, é um lote.
dentro de Goiânia. Nós temos que fazer esse debate, eu gosto de fazer esse debate, porque nós não podemos estragar a nossa cidade. Então, é um trabalho de convencimento, tem alguns empresários que concordam que Goiânia tem que ter todas as regras para cada dia se tornar melhor e mais produtivo e com mais condições de investimento do poder, porque se nós tivéssemos hoje com a infraestrutura e a mobilidade, a saúde, a educação 100% funcionando, o tanto que seria mais atrativa a nossa cidade para todos, não só de Goiânia, mas aquele que passa por aqui e está querendo investir, fala, não vou investir em Goiânia, lá é tudo certinho. Desculpa. Então, essa questão é um debate que a gente tem que fazer, de peito aberto, igual a gente está dizendo aqui hoje, na Câmara, com os vereadores que são contra, porque aquele negócio, eu preciso fazer isso para ajudar o fulano de tal. Nós precisamos acabar com essa cultura de projetos... Que financiou a minha campanha, trocando em miúdos. De projetos individualizados, aquele projeto que só atende a uma pessoa. Mas essa questão que o senhor está falando, não foi discutido no plano diretor de Goiânia? Tudo já não ficou definido? O que vai acontecer até os próximos 50 anos? A questão do plano diretor que foi votado, foi aprovado, não estão discutindo o que já foi definido? Não, é porque o plano diretor é regras gerais. Sim. E nas leis, o que não é claro, né? Passível de discussão. Passível de discussão. E tem muitas leis ainda, que são as leis complementares do plano diretor, que nós estamos agora já começando uma, por exemplo, a lei de drenagem, que está prevista que o plano diretor, que tem que ter, o plano diretor fala que Goiânia tem que ter a drenagem. Sim. Correta, para evitar todos os transtornos quando tem a chuva forte. Nós estamos discutindo essa lei no ano passado, nós fizemos várias reuniões, acho que chegamos no entendimento, que alguns da oposição acham que nós estamos cometendo um erro, mas nós chegamos no entendimento de aprovar pelo menos uma lei, de que todos têm responsabilidade na drenagem de Goiânia. Todos têm responsabilidade na drenagem de Goiânia. Então, essa lei é uma lei que precisa ser aprovada. Tem o Código Ambiental, outra lei que nós estamos discutindo. Dos resíduos sólidos, outra lei que nós estamos discutindo, porque o plano diretor fala da obrigação de fazer. Mas a obrigação de fazer, você pode jogar seu lixo na boca de lobo e não ser punido? Se você não é, você, cidadão, não tem lei que te obriga a fazer, a ter o comportamento correto, você não pode ser punido. Então, nós temos que esmiuçar o plano diretor para que todos os itens que compõem a cidade fiquem claro, porque não está claro hoje, está as regras gerais, né? No regra geral. Aí tem, quando vai para o detalhamento da regra geral, aí que nós estamos com a dificuldade e que precisamos acelerar. Nessa legislatura, a gente espera que a gente consiga acelerar e dar as condições para que o que está escrito seja cumprido. Porque se você hoje chega na prefeitura para pedir autorização de alguma coisa, não tem lei, aí é difícil, aí é o técnico que vai analisar, aí tem toda a influência. E eu disse aqui reiteradas vezes, a líder do prefeito, ela não se manifesta, ela não articula. Uma presença maior da liderança, da líder do prefeito, por exemplo, que também se abstém dos debates, que o próprio presidente da Câmara, ele sofreu muito desgaste, né, em função da falta da ausência de uma pessoa que pudesse dizer o que o senhor está falando. Por quê? Nós tivemos aí a questão dos tablets, que é uma coisa que eu penso que é fundamental, porque o vereador em sessão, há necessidade dele estar dentro da realidade virtual, que ela é pontual. Aí houve aquela campanha que difamou a Câmara sobre a questão dos tablets. Depois veio essa questão da publicidade, que não é publicidade, né? É dar vazão ou divulgação aos atos da Câmara. E
derrotas e mais derrotas impostas justamente pela falta dessa articulação. A atuação da líder do governo, que ela absolutamente ela não entra nessa discussão e não articula. Eu acho que a líder é uma boa líder. Ela conversa muito conosco, sempre dialoga, todos os projetos que aparecem, ela chama, conversa. Ela não é muito de ir no microfone defender. Talvez esse ano, a gente até conversou isso com ela está se corrigindo e está indo mais para o debate. Mas conosco, da base, ela tem nos informado e nos oferecido a oportunidade de estar antenado sobre todos os projetos. Agora, é difícil você chamar um vereador e falar que nós temos esse projeto está isso e tal. Aí, o vereador, ele também tem que entender, se ele é da base, que é importante ele observar o que tem para ele também ter sua opinião. Aí deixa por conta da líder e fica mais observando pela imprensa. A imprensa falou isso, fulano tal falou isso. A notícia é essa, a notícia é essa. Não a informação, a notícia. E não pega o projeto e dá uma olhada. Porque quando cada projeto importante que chegou na Câmara, que poderá ser polêmico ou foi polêmico, uma coisa a gente tem que dizer, a nossa líder Célia sempre conversou conosco, tentou, se colocou à disposição para ajudar. Tem muitos que discutiu, que se aprofundou, Mas não conversou com a imprensa. Não conversou com a imprensa. Não conversou com a imprensa. Sim, aí agora é uma dificuldade de todos da casa, né? Porque não podemos, por exemplo, a líder, a imprensa talvez não queira só a líder, queira mais gente, né? Mas ela tem essa função de assumir essa liderança. E todos nós temos. Até onde eu sei, a Célia acho que não nega dar entrevista, discutir nenhum tema da prefeitura, pelo menos é o que eu vejo lá. Ela todo dia é chamada e ela vai. Mas né? Transfere responsabilidades, não assume. Sim, não é que é transfere, porque a imprensa se me chamar, né? Convenhamos, né, André? Se me chamar, eu vou. Né? Isso. Lógico que todos nós queremos a oportunidade de estar expressando a nossa opinião para uma quantidade grande de pessoas, né? Porque o acesso da informação da Câmara, a Câmara não teve a coragem, aí não é a líder, aí somos nós todos, e nós todos, hoje nós temos um presidente, que é o nosso presidente, nós não tivemos a coragem de assumir que era importante criar condições para que todos soubessem a realidade do que está acontecendo, do que nós estamos discutindo, a posição de A, B, C dentro da casa. Nós não criamos essas condições. Né? Na questão que eles falavam, propaganda para quê da Câmara? Não é propaganda, né? Nós temos que informar o cidadão. Todo órgão, ele é obrigado por lei a dar visibilidade às suas ações. Sim, nós temos a obrigação de contar para as pessoas do que nós estamos discutindo. Então, se você está lá hoje para fazer uma matéria, chamar a líder, logicamente que dará, mas se você chamar qualquer outro vereador, com certeza ele estará à disposição e com vontade de estar falando com seus telespectadores e telespectadores de outros canais, de outros jornais que oferecem essa oportunidade. Então, muitas das vezes, alguns têm até assessoria para tentar conseguir que aquela matéria seja entrevistada. Você é um rapaz que trabalha há muitos anos com imprensa, sabe que de vez em quando alguém pede, entrevista o fulano hoje aí nesse assunto e tal. Isso é normal lá dentro da casa. Então, quando não é ela que divide funções, né? Então, as funções acabam sendo divididas e todos querem, mas eu discordo, eu acho que é uma boa líder, eu acho que a Célia tem cumprido um papel correto, com muito respeito com todos nós, ela nos trata com respeito, com dignidade. Eu já estive na Câmara, quando eu fui suplente no período anterior, eu estive na Câmara, e é muito ruim quando o líder não tem o respeito necessário e quer mandar em você. Eu acho que a Célia nos respeita e não quer mandar em ninguém, ela apenas oferece as condições para que todos nós tenhamos as condições corretas de defender o projeto e de ser contra o projeto, né? Porque esse é um direito que nós temos. Sim. Mesmo sendo da base do prefeito, eu tenho o direito de discordar
e de ser favorável a algum projeto que a oposição apresentou. Mas o senhor fala sobre essa facilidade de comunicação. Um vereador do PT, o vereador Felisberto, ele disse aqui que ele votou contra porque ele não consegue ter acesso ao prefeito. Disse que a região dele não está sendo atendida e ele não consegue ter acesso ao prefeito. Esse não seria um papel da líder de levá-lo até o prefeito para que, assim, não houvesse, porque é natural que a oposição ou o bloco independente vote contra alguns projetos de interesse da prefeitura. Agora, próprias pessoas que fazem parte do partido votar contrário no sentido de chamar a atenção para que seja ouvido ou recebido pelo prefeito? Eu discordo, não vi o Felisberto dizendo, você está dizendo, eu discordo, que o prefeito, toda segunda-feira, ele não atende outro tipo de atendimento se não formos nós vereadores. O prefeito chega na prefeitura às 8h e todos os vereadores que quiserem falar com o prefeito às 8 horas da manhã é por hora de chegada. Lá não é porque o Clécio é o presidente da Câmara, ele fura a fila. Se eu estiver lá, se eu já estiver esperando, ele vai ser atendido depois de mim. O prefeito atende nós toda segunda-feira, então tem o diálogo. Agora, o atendimento é na reivindicação que ele quer, que aí é difícil, porque eu já cheguei lá com a reivindicação para o prefeito. Prefeito, nós temos que duplicar a Avenida da Divisa. Não tem mais condição, prefeito. A Avenida da Divisa não tem mais condição. Fiz essa reivindicação para ele já mais de 10 vezes. Hoje está duplicando a Avenida da Divisa, que é ali a Getop Aeroporto. Está duplicando. Não está duplicando ela inteira ainda. O pedaço que está duplicando não vai atender toda a demanda da avenida, porque tem um túnel. Mas o prefeito sempre argumentou, Carlos, nós vamos fazer. Temos que ter as condições financeiras para fazer, porque nós não vamos começar uma obra e não terminar. E então, ele me atendeu, me ouviu, argumentou. Eu concordei com a resposta? Não, eu queria que ele me atendesse de pronto com a minha obra, que não é minha. É para uma região da cidade que eu entendo que é importante aquela região da cidade. Então, ele me atendeu. Ele não atendeu do jeitinho que eu queria. Acho que aí é uma dificuldade, talvez, que eu não sei. Porque todos nós queremos as obras todas necessárias para as nossas regiões. Porque é lá que nós disputamos o voto. Mas nós temos que entender também que o prefeito, com a situação da Prefeitura de Goiânia, ele não tem condição, André, de fazer tudo em Goiânia. Todo. Nós somos 35. No último projeto, nós tivemos 22 votos considerados da base do prefeito. Eu tenho certeza, se ele linkar os 22 vereadores e o pedido de 22 vereadores, o orçamento do mandato não vai dar. Não estou falando desse ano, não. Estou falando do orçamento dos 4 anos da eleição, não dá para fazer todas as obras, porque nós que estamos diariamente em contato com a população, há uma necessidade de muitas obras. Nós precisamos fazer obras, fazer investimento, tanto na saúde, educação, mobilidade. Então, por exemplo, eu tenho certeza que um dos pedidos que o Felisberto faz, eu também já fiz para o prefeito. A continuação da leste-oeste para a região leste da cidade. É uma das coisas que ele reclama. Tem mais um posto de saúde, mais parece que 8 creches. Então são coisas estruturantes. Ele não está pedindo nada para ele, está pedindo para a região dele. Aí não atendeu na quantidade, mas nós já fizemos várias coisas lá. Por exemplo, essa semana passada mesmo, fizemos 10 dias atrás, 15 dias atrás, fizemos uma grande frente de serviço naquela região. Todos os pequenos serviços foram feitos. Não fizemos, o prefeito não fez as grandes obras que ele acha importante. Então, há uma diferença de ser atendido, de dialogar, isso ninguém pode reclamar, que o prefeito Paulo Garcia, para nós, por exemplo, que os vereadores têm uma data específica. Fora isso, a gente entra na fila. Não é que a gente não é atendido na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Também somos atendidos. Mas ele tira um dia da semana só para nos atender. Logicamente que ele não está dando conta de fazer todas as obras que nós queremos. Nós chegamos lá com a lista, né? Mas aí, vereador, abre-se um paradoxo.
Durante a campanha eleitoral, vários ministros participaram da campanha e disseram que, elegendo Paulo Garcia, o governo federal estaria mais próximo, que ele tinha o apoio, que ele tem o apoio da presidente Dilma, ou seja, passou-se a impressão de que teríamos tempos de abonança. O que a gente está vendo hoje, que são pouquíssimas obras em Goiânia, a prefeitura reclamando falta de recursos, até mesmo porque essa questão do IPTU, da desafetação, diz que há necessidade de dinheiro para fazer isso tudo. Em contrapartida, o governo do estado, que é oposição ao governo federal, está com canteiro de obras aqui em Goiânia, inclusive no estado, e esse dinheiro tem vindo de Brasília. Aquela campanha que foi feita eleitoral, onde os ministros deram depoimentos de que, elegendo Paulo Garcia, o governo federal estaria atuando também em Goiânia, onde que ficou? Não, ficou na prática. O governo federal está atuando em Goiânia. Tanto é que nós receberemos agora, estamos recebendo 80 CIMEI, tem a UPA do Itaipu, foi feita com dinheiro do governo federal, o Hospital Maternidade Dona Ives é uma parceria com o governo federal. Estamos construindo mais 2 UPA, estamos construindo, transformando lá no Novo Horizonte também numa unidade em parceria com o governo federal. Então nós temos várias parcerias funcionando, né? Temos várias parcerias funcionando em Goiânia com o governo federal. Nós vamos fazer agora vários corredores também recebendo dinheiro do governo federal. Então isso tem acontecido. Tem acontecido. Nós precisamos de aprimorarmos mais essa parceria. Ela tem que crescer. Ela tem que crescer. Ou dar visibilidade. Crescer porque não tem nenhuma ação, não tem nenhum informativo. Mas aí é o estilo do nosso prefeito, que não gosta de gastar dinheiro com propaganda. Não é gastar dinheiro. Sim, é criar informação. O cidadão que a prefeitura está trabalhando. Porque sim, a impressão que você tem... Assim, porque qual que é a impressão que a gente tem hoje? Que o nosso governador, eu falo nosso porque ele é governador de todos os goianos, passou a eleição, ele é nosso governador, o prefeito é prefeito de todos nós de Goiânia, independente da opção partidária de cada um. A democracia pressupõe já isso. Porque acabou a eleição. A vontade da maioria se sobrepõe à vontade da minoria. Acabou a eleição, todos que foram eleitos têm que construir o bem da cidade e a oposição a cobrar dele para que ele faça o melhor possível da cidade. Então, hoje, você liga a televisão, tem a musiquinha da campanha publicitária hoje do governo do estado. Parece que nós estamos num paraíso. Massificadamente nos anunciando que o governo do estado vai ser o melhor governo da vida de todos nós goianos. Quando a gente sai da televisão, ou dos jornais, ou da rádio, a gente vê que a realidade de investimentos, de coisas que nós precisamos, a gente quando olha o EG, quando a gente olha a segurança, quando a gente olha o sistema de educação, quando a gente passa em vários lugares, tantos dependentes de crack não tem lugar nenhum para receber, que são também todas promessas de campanha, isso só está na TV. Não, mas o governo tem feito muitas obras. Eu estou querendo dizer o seguinte, que ele faz uma obra e consegue transformar ela numa coisa extremamente grande. A Prefeitura de Goiânia, não quero discutir o marketing da Prefeitura de Goiânia, nós não temos a mesma prática de divulgação e informação tão massificamente igual o governo tem. Nossa contribuição é menor, lógico, a arrecadação de Goiânia é muito menor do que a do estado, né? Então nossa capacidade contributiva é muito menor, então nós trabalhamos com pouca informação, com pouca mídia de divulgação. E muitas das vezes há também uma dificuldade da mídia espontânea, né? A gente fez várias obras, eu participei de várias inaugurações com o prefeito e mídia espontânea é muito pouca. O que é mídia espontânea? É aquela que vem um release e a equipe vai lá cobrir, porque acha que a obra é pequena, que não tem realmente a grandeza e o espaço hoje nós não vamos ter espaço de pôr isso no noticiário, porque já está cheio, matou um ali, o outro
lá no Cais deu um quebra-pau. Então, nós já estamos com o nosso jornal cheio, não vai dar tempo de a gente cobrir. Mas então, quando o prefeito lançou aquela UPA, aquela coisa, a imprensa toda foi, mostrou e parou. Sim, mas tô falando, quando é a UPA, por exemplo, igual a UPA do Itaipu, que é um hospital, né, praticamente, um hospital de pronto atendimento, grande, porque também tem a prefeitura não vive só de obra grande, né, ela também tem as coisas menores. Né? Aí a mídia espontânea, não estou falando que te cobrando mídia espontânea, a mídia espontânea, ela não firma, porque ontem eu não assisti nenhum jornal local. De canal nenhum eu não tive oportunidade. Então, o que aconteceu ontem, praticamente eu não vi. Se ela não repetir em alguma outra oportunidade, eu não ficarei sabendo daquele ato, nem do estadual, nem do municipal, nem de segurança, nem de saúde, nada que foi notícia ontem. A única notícia que eu vi ontem foi os jornais escritos e alguma coisa da internet, né? Mas alguém que assistiu vai dizer para o senhor. Sim, se tivermos oportunidade. Essa é a função por isso que a mídia, quando a gente fala, a mídia sem ser a espontânea, porque a espontânea normalmente ela não repete, né? É importante. Nós precisamos talvez de construirmos uma maneira de comunicarmos melhor, porque nós temos muita obra pela cidade, acontecendo muita coisa de contar mais para a população que este governo tem muito que mostrar. É uma obrigação do poder público dar visibilidade, isso está em lei, é uma lei. O poder público, ele tem a obrigação de dar visibilidade aos seus atos, isso é uma lei. Sim, e nós temos, se a lei nós temos que cumprir, talvez nós precisamos de aumentar a nossa visibilidade dos nossos atos. Nosso não, da prefeitura. E o da Câmara, nós temos que criar condições de começar a dar visibilidade, porque hoje nós não estamos dando visibilidade dos nossos atos. Nós não temos nada hoje, nós começamos essa discussão, teve alguns vereadores que achavam que era errado, essa discussão parou, eu acho que está errado, nós temos que dar visibilidade, eu acho que nós temos que ter tablet sim, muita gente não tem coragem de dizer isso aqui, mas eu acho que o vereador, ele foi eleito e ele tem que ter as melhores condições de trabalho para que não seja um vereador de voto sem conhecimento. E a gente só tem conhecimento com informação e com condições de trabalho. E as redes sociais, elas têm um papel importantíssimo. Nós temos que ter conhecimento, porque hoje é impossível um vereador de uma capital, do tamanho de Goiânia, de uma cidade maravilhosa igual nós temos, e ele não ter a tecnologia à sua disposição. Não é só o tablet, nós precisamos de ter o computador bom, nós temos que ter meio de locomoção, nós temos que ter condições de informação, nós temos que ter internet na nossa mão 24 horas por dia para ficarmos antenados, porque hoje, por exemplo, o dia que eu fui para a CDTC, no mesmo dia, quando nós divulgamos nas redes sociais, que faríamos parte indicado pela Câmara, nós recebemos mais de 150 reclamações do transporte coletivo de Goiânia. Isso é um fato, quando você olha, por exemplo, logo eu vi que tem uma linha em Goiânia chamada 019, que é um problema. Eu não sabia, mas a internet, a condição de informação... Sim, é o meio mais fácil rápido do cidadão manter contato com os seus representantes, né? E até mesmo o representante saber aonde o problema está setorizado. Sim, quando dessas várias reclamações nos dias, eu percebi que essa linha 019 é realmente um problema para Goiânia. Assim, porque o número de reclamação dela é muito maior do que das outras. Não estou falando que as outras não têm, mas como a reclamação nela veio muito forte, chama atenção. Isso, se eu não sou um vereador que me preocupo com esse tipo de coisa, redes sociais, de informação de internet, de vários sites de divulgação, porque a gente entra lá e eu não vi nenhum jornal ontem, mas eu tenho certeza que eu sei muito mais coisas do que alguns que viram só os jornais, porque eu estou antenado na tecnologia da internet hoje, nos sites de informação. É muito mais veloz. Muito mais veloz e é rápido, né? Aconteceu aqui, você está sabendo. A gente tem o caso aí, por exemplo, da Venezuela, que a gente sabe em tempo real o que acontece, tem outros casos. Mas antes da gente ir para o intervalo, essa questão hoje que
a Câmara Municipal ela tem sofrido muito, porque tudo que é apresentado na Câmara, há uma campanha contra a Câmara de que é gasto desnecessário, E o presidente agora vai devolver 10 milhões de reais para a Prefeitura de Goiânia. Como é que fica essa situação? Os vereadores estavam gastando muito ou ia dinheiro demais? Essa devolução de valores para o município? Na minha avaliação, já dissemos isso lá, essa devolução não está correta. Porque se você chegar hoje na Câmara para conversar com qualquer vereador, a cadeira que você vai sentar está caindo. E não dá para tratar do jeito que está sendo tratado. Nós não podemos ter uma cadeira, não podemos ter um computador, não podemos ter um carro, não podemos ter condições de falar no telefone. Deu R$200 de consumo, acabou. Então tem mês que a coisa está mais polêmica, você tem que conversar mais, você tem que responder mais, você tem que ter as condições. Nós acabamos de dizer, por exemplo, um tablet hoje não é luxo, é necessidade. Um computador, uma impressora, não é luxo, é necessidade. Uma internet não é luxo, é necessidade. Isso é importante para o munícipe. O munícipe tem que entender que isso é importante até para que ele não precise ficar dentro da Câmara, atrás de vereador, ele da casa dele mesmo, ele consiga criar linha, ter as condições... Aqueles pacotões de jornais, né? Lendo aqueles pacotões de jornais. O mundo hoje não é esse. E se você for lá, você tem que ter as condições. Nós precisamos ter condições, né? Volta com o Jornal Argumento aqui pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 21, recebendo a visita aqui do vereador Carlos Soares, ele que é líder do PT na Câmara Municipal e também vice-presidente do PT Metropolitano, né? Vereador, pela primeira vez nós temos já um vereador com um assento na Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo de Goiânia. Como é que o senhor foi recebido? Como é que está sendo conduzido esse processo? O senhor, antes do intervalo, o senhor falou que logo a ter o acesso a esse cargo, o senhor recebeu milhares, centenas de reclamação das pessoas. Qual a contribuição que o senhor pode dar, a Câmara Municipal pode dar essa questão do transporte coletivo de Goiânia, que já virou uma situação quase que inadministrável, em função do prejuízo que as empresas alegam ter, em função da dificuldade, mobilidade, coisas assim? Você acha que a gente tem... Primeiro, eu fiquei muito honrado de ser escolhido pela Câmara Municipal para poder fazer parte desta comissão. E segundo, é uma reivindicação antiga que fizemos lá uma visita ao governador, todos os 35 vereadores, o governador nos prometeu que ia atender a nossa reivindicação e cumpriu essa promessa. A gente também tem que, porque a Câmara e o transporte coletivo, quando a gente participa da primeira reunião, que foi essa semana passada, nós fizemos uma reclamação que, na minha avaliação, é justa, que o jogo de empurra tem que acabar. O transporte coletivo de Goiânia, o culpado dele não ser o melhor transporte coletivo de Goiânia não pode ser nem a Prefeitura de Goiânia, nem o governo do Estado e nem as empresas. Nós temos aqui achar soluções para melhorar. Temos que parar de ficar empurrando um para cima do outro, o culpado é esse, porque nós sabemos que o transporte, e isto não é eu que sei, você, a população, principalmente a população que está todos os dias dentro do transporte coletivo, sabe que não está bom e precisa melhorar, e melhorar muito. E precisamos de todas as cidades envolvidas, de Goiânia, Aparecida, Senador Gaeta, Aragoiânia, todas as cidades envolvidas, o governo do Estado, que também tem a sua obrigação, e as empresas, criarmos as condições para que o transporte coletivo de Goiânia melhore, porque do jeito que estava até, eu não sei se era verdade, mas as informações que a gente tinha e que a gente via
pela imprensa, um empurrando para cá, outro empurrando para lá, tivemos aí N discussões, Sim, um jogando... as empresas não apresentavam planilhas para justificar reajuste. Nós tivemos um tempo aí onde não havia controle, as empresas, elas mesmas tinham ali o controle, o domínio. Eu sempre falo que a falência do transporte coletivo começou no governo Maguito Vilela, quando houve a dispensa de cobradores. A partir dali, o setor de transporte passou a ditar as regras em Goiânia. Veio essa licitação, que foi uma licitação tanto quanto assim polêmica, né, do transporte coletivo, e depois dessa licitação, muita polêmica, e a gente passou a discutir a qualidade do transporte. Hoje nós estamos discutindo a presença ou a chegada do ônibus nos bairros. Sim, nós temos que... É isso que eu falo, a primeira fala que eu fiz lá foi exatamente essa, que nós temos que parar com o jogo de empurra, assumirmos a responsabilidade é nossa que eu digo, de todos os envolvidos nesse processo, e cobrar e criar as condições de que nós mesmos achemos a solução, porque não dá para continuar, e aprovamos lá para que, por exemplo, a CMTC tenha condições de uma fiscalização online, porque o sistema de Goiânia é um sistema moderno, só que para ele verificar se a linha atrasou, ele tem que ter um fiscal em loco. Aí a condição de fiscalização também é muito grande, um gasto muito grande. Se nós temos hoje tecnologia implantada em Goiânia, lá na RDTC, lá na Independência, que está online no sistema, mas isso nós não temos acesso. Nós queremos ter acesso online a essas informações, porque lá dá para verificar, agora tem que sair a linha 019, saiu de fato, porque se saiu está no sistema, o ônibus tem um chip, a hora que ele sai para a rua, ele conta, saiu com quanto e está onde, a velocidade dele, que a gente possa disponibilizar o link para que você no seu celular, ao chegar no ponto de ônibus, e nós já falamos de tecnologia importante, você digitar lá a linha que você quer, saber em quantos minutos o ônibus estará ali. Isso já foi vendido para a sociedade. Mas não foi vendido, existe, está implantado, mas os órgãos fiscalizadores, não sei porquê, até hoje, não reivindicou o acesso online. Essa informação está chegando 3 dias depois. O cidadão que está saindo de casa agora para pegar o ônibus, ou amanhã cedo, ou à tarde, qualquer hora que ele estiver saindo para pegar o ônibus, daqui 3 dias não adianta chegar a reclamação se o ônibus dele não saiu. Ele quer que o ônibus dele saia. E para que a pessoa, para os órgãos fiscalizadores e a Câmara possa ter essas informações, ela precisa ter essas informações na hora para ela cobrar na hora. Não dá para, por exemplo, continuar um ônibus que é para sair de meia e meia hora, saindo de hora e meia. Se é meia e meia hora, vamos cumprir o contrato que é de meia e meia hora. Porque aí... as empresas, eu acho que é justo quando ela reclama que precisa do reajuste, é justo, as planilhas vão dizer o tamanho do reajuste. Acreditamos mas não apresenta, essas planilhas não sim, então, mas ela tem que apresentar. Está escrito que ela tem que apresentar. E nós queremos que todos envolvidos na Câmara tenham coragem de cobrar o que tem que ser feito. As informações têm que ser online. Que nós tenhamos informações online para que acabe, porque não dá para que hoje, uma tecnologia implantada, que temos a informação online, ter que contratar um fiscal para ele ir lá para o ponto de ônibus e ficar anotando no papel, depois ele pegar o ônibus, descer perto da praça universitária e ir a pé para a CDTC, para depois chegar lá e falar, ó, o ônibus, que o trabalhador vai ficar lá, vamos supor, uma carga horária de 8 horas, de 6 horas, ele vai levar as informações, ou um carro e ficar indo buscando as informações com ele. Isso não existe. Nós temos a tecnologia implantada, então nós precisamos saber. Não foi, então vamos aplicar a punição necessária para por que o ônibus não saiu. Isso já vai dar uma condição. Precisamos de fazer um estudo, também uma nova discussão, porque não dá para concordar com 7 passageiros por metro quadrado.
O máximo tolerável é 5 passageiros por metro quadrado. Precisamos de fazer esse debate também franco. Mas não dá, por exemplo, também para continuar. O governo do estado puxa para um lado, as prefeituras puxam para outro, a prefeitura ligada ao governo A puxa para um lado, a prefeitura ligada ao governo B puxa para o outro. Isso é uma tarefa de todos nós. Mas não tem punição, vereador. As irregularidades são constatadas, sim, mas a CMTC, ela, inclusive eu entrevistei aqui o vice-presidente, ele defende o reajuste, ele defende as empresas. O próprio prefeito Paulo Garcia, que lançou aquele projeto do ganha-tempo, voltou atrás dizendo que estava dando prejuízo para as empresas. Quando o poder público já toma posição sobre o assunto, não fica difícil você reverter essa... Por isso que eu estou te dizendo, se você tem informação 3 dias depois, porque na verdade nós não queremos punir a empresa A ou B, nós queremos receber o serviço contratado. Exatamente. É isso que nós queremos. Nós não somos contra as empresas e nem a favor. O contrato foi feito, foi aprovado, é uma concessão, eles têm que nos oferecer o serviço que foi prestado e nós temos que oferecer as condições para que ele ofereça esse serviço. Aí não depende, por isso que eu falo, aí depende de investimento. Não dá para, hoje a discussão, o abrigo do ônibus, o ponto de ônibus, quebrou, não tem, o dinheiro para poder colocar esse abrigo do ônibus é tirado da passagem. Não tem investimento. Mas isso estava pronto na licitação. Mas tem que ter investimento, porque senão a passagem vai continuar cada dia ficando mais cara para o cidadão. E temos que melhorar o terminal, tem que ter investimento. Não pode ser só da passagem. A meia passagem universal agora, que foi aprovada na Assembleia Legislativa, aquela meia passagem não, a 100% daquela passagem agora para os estudantes, é justo. Eu comecei minha vida política pulando catraca. Na minha época, na década de 80, não existia nenhum desconto. Nós tínhamos um movimento que chamava Traca-Traca, pulemos a catraca. Conseguimos 15%, foi o primeiro desconto. Hoje chegou a 100%. O senhor pulava a catraca porque o senhor, pela altura, o senhor tem o quê? 1,90m? Com 12 anos já tinha 1,70m por aí, não dava para passar por baixo, porque aí eu passava por baixo. Então, nós tínhamos aquele movimento lá atrás que hoje chegou a 100%. Chegou a 100%, mas quem vai pagar? Essa é uma discussão que hoje... Essa é a pergunta. Sim, hoje é uma discussão que a gente tem que fazer. O governo do Estado vai pagar, mas o governo do Estado vai pagar 50%, porque os outros 50% serão pagos por quem está andando dentro do ônibus. Esses debates nós temos que fazer, porque quem vai pagar os outros 50% não é o governo A, B ou C, é o usuário da passagem que vai pagar, que vai ratear quando vai custar, e vai pagar. O idoso anda de graça. Quem paga? O usuário da passagem. O carteiro, o policial militar. Todos os que andam de graça hoje no transporte coletivo, porque não existe. A gente fala de graça, o de graça mesmo não existe. Não. Alguém está pagando. Alguém está pagando. E nós, esse debate, a gente precisa fazer um debate longo e criar as condições para poder melhorar. Nós temos que dar, por exemplo, uma coisa que a gente tem que discutir, que é a responsabilidade do poder público, é a mobilidade, porque essa semana passada eu discuti com os parentes meus, porque brabo que ele estava engarrafado e o ônibus estava liberado. Mas qual que é a prioridade da mobilidade em Goiânia? Na minha avaliação, e é o que eu vou defender aqui, em qualquer lugar que eu esteja, primeiro o pedestre, depois a bicicleta, depois do transporte coletivo. O carro é a última da escala das prioridades na nossa cidade. Assim eu entendo e assim eu acho que as pessoas tinham que entender. Porque o pedestre, se ele está a pé, ele tem que ter prioridade, ele tem que ter a faixa de pedestre respeitada, sinalizada e respeitada. Quando chegar, nós temos que ter obrigação de parar para ele poder passar. Mas é um paradoxo, né? Sim, mas é uma obrigação. O governo federal, ele baixou o IPI de carro, de moto, e as pessoas hoje, levando a questão do custo-benefício, é muito mais vantajoso andar de moto, de carro mesmo financiado, do que no transporte coletivo. Sim, é um paradoxo. Por exemplo, você compra um carro popular, você não paga o IPVA no primeiro ano em Goiás. Mas se você comprar um ônibus articulado, que eu acho que é o correto, porque o sistema de Goiânia é um sistema alimentador,
do bairro até o terminal, o ônibus normal, do terminal para o centro da cidade ser um ônibus articulado, você não tem isenção do IPVA. A empresa não tem isenção do IPVA. Isso está correto? Na minha avaliação, não. Por que o carro tem o benefício e o que vai prestar serviço para a comunidade não tem o benefício? O senhor acha? Essa é uma discussão que temos que fazer. Eu acho que o governo, aí, por exemplo, aí é quem? Essa discussão cabe ao governo. Então, quando a gente puxa por um tema ou outro, cada um tem uma responsabilidade. E todos nós temos que estar imbuídos hoje de conseguir condições de melhorar o transporte coletivo. Agora, uma outra questão também, rapidamente, nós temos que falar de assuntos nacionais, só para encerrar. Nós tivemos a SEI da licitação na Câmara Municipal, que virou SEI da melhoria do transporte coletivo. Ou seja, nunca houve antes essa questão, uma SEI ela tem um objetivo específico. Na Câmara Municipal ela foi redirecionada, ou seja, era a SEI da licitação e ela passou a ser a SEI da melhoria do transporte coletivo, até os vereadores andando de ônibus, essas coisas assim. Será que o senhor consegue impor essa forma de pensamento do senhor diante desse poderio financeiro que as empresas têm? Eu acho que não é nem impor, acho que aí é um processo de convencimento. Dos motivos que me levaram a ser escolhido pela Câmara, tanto pela oposição quanto pela situação, é a coragem que a gente tem de tentar convencer as pessoas, porque nós não queremos achar culpado. Tá, por que o terminal tem 1.000 pessoas? Nós não queremos achar o culpado, puni-lo, mandar na cadeia. Não é essa a nossa intenção, não queremos prender nenhum dono de empresa. A concessão foi feita, a licitação foi feita, foi aprovada. O que nós queremos é que seja prestado o serviço que a população precisa. E aí, tentar convencer todos os prefeitos envolvidos, o governador, o prefeito de Goiânia, o prefeito de Senador Canedo, de Aparecida, todos, o governador do estado, e tentar trazer o governo federal para uma discussão da mobilidade, de tentar, aí eu acho que uma tarefa nossa, convencer a nossa presidente de fazer investimentos na mobilidade através dos coletivos e dos BRTs, porque eu defendo o BRT, eu acho que é melhor do que o VLT, que é o veículo leve sobre trilho. O governador lançou, dias depois já desistiu da ideia. Sim, na minha avaliação, é muito melhor se o governador do estado de Goiás estivesse fazendo um investimento pesado na melhoria dos ônibus, da visibilidade da Anhanguera, da mobilidade, porque do que manter um trem de ferro ali na Anhanguera, porque o trem de ferro quebrou, ele não sai do trilho. Se sair do trilho é problema. E o ônibus, se der algum problema, ele tem condição de passar por aquele problema. Você imaginou a Anhanguera com VLT, que é trem de ferro, né? Uma CELG que nós temos. Não vamos nem colocar isso. Por qualquer motivo, ele atropelou uma pessoa, ele quebrou por qualquer motivo, ele parar. Se parar parou o sistema. Nós não temos condições. Rio de Janeiro é a prova disso. Nós vemos aí milhares de pessoas, helicópteros filmando por cima, que é a multidão andando. Se nós pararmos a Anhanguera por 2 horas, nós paramos a cidade. Então, é essa discussão que eu acho que nós temos que fazer também da importância do sistema de mobilidade mais correto para a nossa cidade. Nossa cidade é uma cidade que acho que ainda cabe ainda o BRT. É muito mais barato, porque o correto é o metrô. Mas nós não estamos ainda com situação de fazer o metrô, vamos fazer o que é mais correto para a nossa cidade e que não seja um investimento astronômico, porque enquanto nós vamos gastar no BRT Norte-Sul 280 bilhões, o Estado vai gastar 1 bilhão e 300, um é 24 quilômetros, o outro é 15. Então a diferença de valor é muito grande e, na minha avaliação, um não é tão melhor do que o outro assim, e um não tem a capacidade de... Como é que vai fazer? Aí vai vir um trenzinho para arrastar aquilo. Se for um atropelamento, fica enquanto o ML não chegar e resolver, parou Goiânia virou o caos. Acho que a gente tem que pensar e debater isso com franqueza e tentando achar soluções para que realmente possamos melhorar o transporte coletivo. Não dá para ficar do jeito que está. Mas esse desgaste ele cai sobre Iris Rezende,
sobre Paulo Garcia, porque as pessoas não têm conhecimento de que o Estado também faz parte da questão da mobilidade do transporte. E isso aí vai resultar em campanha política. Vamos já falar sobre essa questão que o tempo está acabando. Até hoje não temos um nome, não temos um projeto. Não, assim, primeiro vamos começar por a questão do nome, né? Íris Rezende era uma certeza absoluta e incontestável. Aí veio depois Ivan Ornelas, Júnior do Friboi, agora Antônio Gomide. Então, ou seja, muita discussão dessa base aliada e pouca solução. Vocês não estão se desgastando nesse debate interno de quem vai ser o candidato? Não corre o risco de sair um candidato enfraquecido em função dessas disputas internas? Sim, acho que o debate é sempre muito importante, né? Nós temos uma... Mas não pode ser longo, né? Não, nós estamos chegando na hora de começarmos a definir. Está na hora dos partidos definir. A base da presidente Dilma em Goiás vai junto ou não? Né? Nós estaremos num palanque só no primeiro turno, vamos disputar para o segundo turno. Nós temos hoje, o PMDB apresenta praticamente o candidato Júnior do Friboi. Teve um movimento essa semana para trazer o Íris para esta discussão. Então, nós temos hoje no PMDB 2 nomes. No PT, nós entendemos que com o Íris há uma possibilidade de diálogo. Mas temos hoje também uma possibilidade do prefeito de Anápolis, Antônio Gomide, ser o nosso representante, que nós estamos trabalhando para isso. Queremos também apresentar o nome do Gomide para que seja o nome que se coloque na mesa para compor a chapa. Compor a chapa pode ser o candidato a governador. Para nós do PT, entendemos que é sempre melhor ter o candidato, não? O PMDB, que é o candidato do PMDB, os outros partidos, todos querem um candidato do seu partido. É justo. Mas existe um pacto que foi feito de que na saída do Íris Rezende, o PMDB teria preferência na cabeça de chapa. Inclusive, eu entrevistei o presidente do PT e falou assim, não me lembro desse acordo, né? Acordo que foi feito lá, não vale aqui. Não, acho que esse acordo não é bem um acordo. Porque a maioria dos petistas de Goiás conviveu bem com o Íris Rezende quando nós fomos vice do Íris na Prefeitura de Goiânia. Nós passamos a conviver bem com ele. Então, há um sentimento na maioria dos petistas de Goiás que com o Íris é fácil uma aliança, porque nós já tivemos uma aliança com o Íris. Isso facilita o diálogo. Então, se o PMDB apresenta o Íris, o debate é um debate mais fácil, porque quando você vai conversar com alguém que você já teve parceria, facilita, e a parceria foi correta, né? O Íris foi prefeito, fez uma boa gestão quando nós éramos vice dele e sempre nos tratou de forma respeitosa. Então não teve uma ruptura, né? E tanto é que ele saiu e o vice era do nosso partido, Paulo Garcia, está aí hoje na frente da prefeitura, depois foi reeleito, e tem gente que fala que quando ele foi reeleito teve esse pacto. Não teve. Não teve essa discussão de que nós automaticamente apoiaremos o PMDB. Entendemos que a prioridade da cabeça de chapa em Goiás, numa aliança PT e PMDB, seria correto do PMDB, porque o PMDB é um partido mais encorpado do que o PT no estado de Goiás. O PMDB tem diretórios em quase todas as cidades. Então, numa discussão simples assim, nós entendemos que seria correto ele ter a cabeça de chapa. Mas vamos oferecer os nomes. Hoje, entendemos que para disputar a eleição contra o projeto representado pelo Marconi Perillo, que será o candidato adversário a nós, né? Nós seremos adversário do Marconi Perillo, que será o candidato encabeçado pelo PSDB, que é o natural, o único candidato que existe de fato em Goiás é o Marconi Perillo. Então nós temos hoje entendemos que para ganhar as eleições, o que as redes sociais estão dizendo, que as pesquisas mostram que a população quer algo que possa realmente representar algo diferente do que aí está. E nós entendemos que o nosso candidato tem esse perfil, que é o Antônio Gomide. E esse debate, logicamente, que teremos que travá-lo.
discutir. O PT nós não conhecemos a administração pública que o Júnior da Friboi pensa e conduz, nunca teve, é algo novo também. Então há uma dificuldade aí. Então é um debate que nós temos que fazer. Não estou dizendo aqui que se o Íris vir é automático a aprovação, é um debate que vamos fazer. Se o Íris vir é um debate que vamos fazer mesmo, né? Dentro do PT. Mas isso nós temos que antecipar, porque o nosso candidato, diferente de qualquer outro pré-candidato, ele tem data. Porque ele é prefeito de uma cidade extremamente importante, que é Anápolis. Ele não pode renunciar, nós não podemos deixar ele renunciar e depois falar que ele não é candidato. Se ele renunciar, ele será candidato, o nosso candidato. Eu entrevistei aqui o presidente do PT, ele disse que o candidato é Dilma Rousseff, aqui em Goiás. Aí eu falei, não, Goiás, Dilma Rousseff. Queremos uma aliança para reeleger Dilma Rousseff. E disse que o pacto, o esforço do PT é justamente para conduzir a presidente a um segundo mandato. Sim, mas eu acho que aí não é o PT. O PT, esta é a prioridade do PT, mas acredito que também será a prioridade do PMDB, que é o nosso vice e o principal aliado, muito bem tratado, com todo o respeito que o PMDB merece pela nossa presidente Dilma Rousseff. O PMDB, nacionalmente, é um partido irmão, né? Compõe vários ministérios importantes, é nosso vice, então é nossa aliança prioritária. É isso que eu estou querendo dizer, que hoje, se o PMDB abrir o diálogo e quisermos conversar conosco, nós estamos prontos para conversar com o PMDB. Só que nós temos que ser, temos que ser francos, sempre fomos com o PMDB, que nosso pré-candidato tem data. Diferente do PMDB, o pré-candidato é o Júnior da Friboi. Ele não tem que descompatibilizar, ele não tem que fazer nada, está andando pelo Estado já, ele saiu da empresa, né? Ele está mais cuidando da administração, da carreira política que ele está tentando construir, ele não está mais na empresa, então ele está livre, leve e solto. Mas o nosso não. O nosso, ele está trabalhando, ele tem a responsabilidade de continuar conduzindo a Prefeitura de Anápolis. Então nós precisamos de fazer esse debate, porque para nós, do PT, a nossa prioridade, número 1, número 0, eleger Dilma Rousseff. Mas nós temos que ter responsabilidade também com um dos maiores líderes que nós temos no estado de Goiás, que é Antônio Gomide, porque ele virou prefeito de Anápolis e mostrou toda a competência administrativa. Então nós não podemos simplesmente jogar o capital político que nós temos, que o Antônio Gomide representa, numa lata de lixo. Nós não vamos fazer isso. Nós precisamos de ter respeito com os companheiros, ainda mais com um companheiro que tem valorizado o modo petista de governar, porque ele está com 80% de aprovação. Mas por que essa dificuldade tão grande? Já deveria estar aí com nomes definidos, trabalhando, inclusive fazendo oposição ao governo Marconi Perillo. Por que essa dificuldade em definir esses nomes? Acho que não é dificuldade, o processo é assim, né? Todo o processo eleitoral acaba, se não tem um candidato, que tem momento que tem um candidato natural, por exemplo, os nossos adversários não têm dificuldade nenhuma, o candidato natural é o Marconi. Do nosso campo, nós não temos um candidato natural, a população não tem um candidato natural, né? Nós não temos, não é natural a candidatura nem do Júnior e nem do Antônio Gomide, que são os dois nomes. Está descartando o Íris? Não, o Íris, o PMDB apresenta o Júnior da Friboi, ele não apresenta o Íris. O PMDB, o pré-candidato aprovado pelo PMDB, chama-se Júnior da Friboi. E o pré-candidato aprovado pelo PT chama Antônio Gomide. Então nós temos que discutir no que está aprovado. O PMDB vai colocar a possibilidade do Íris ser pré-candidato? Aí eu não posso dizer que vai, porque eu não sou do PMDB. Igual o PT vai mudar o nome do Antônio Gomide para o Paulo Garcia, prefeito de Goiânia? Acredito que não. Acredito que o PT continuará apresentando o Antônio Gomide para esta aliança. Mas para finalizar, nós temos só mais um minuto. É certo que PT e PMDB caminharão juntos? Porque já existe aí
O próprio presidente do PT, o Rui Falcão, já disse que vai lançar candidatos em todos os estados, inclusive aqui em Goiânia. Já há predisposição do PMDB também, aonde já era apoio ao PT, também começou essa guerra de que vão lançar candidatos. Aqui em Goiás é unanimidade de que nós teremos uma chapa composta por PT ou PMDB, ou ainda está em discussão, podemos ter aí uma chapa do PMDB fora? Não, é a prioridade nossa. E ontem, essa semana, o presidente do PMDB, Samuel, também disse a mesma coisa. A prioridade nossa é a aliança. Sou só vice-presidente do PT de Goiânia, acho eu que a prioridade para que possamos disputar e ter condições de apresentar para a sociedade um projeto com chances reais de vitória, com muitas chances de vitória, acredito, é extremamente importante a união. E a união só acontecerá com várias reuniões, vários debates, para que todos... Aí é igual lá no transporte, não adianta, eu quero união, mas comigo. Não é assim que a gente tem que dizer, a gente quer união e com quais as possibilidades, nos desarmarmos e sentarmos na mesa e conseguirmos construir aliança. É isso que nós queremos. O PT quer construir aliança, não só com o PMDB, nós achamos extremamente importante o PCdoB, o PTB, todos os partidos que compõem a base do governo Dilma, porque para nós é importante, entendemos que é extremamente importante a manutenção deste governo, que vem incluindo milhares de pessoas, várias coisas que nós poderíamos elencar aqui, mas como o nosso tempo não vai dar, não vamos dizer da importância da manutenção do governo Dilma, só a importância, para nós é esta a prioridade, então nós temos que estar dispostos a sentar na mesa, e isso que nós queremos, faremos e estamos prontos. Agora, não dá, por exemplo, para poder falar, nós queremos você, mas com a minha regra, aí também é difícil, né? Então, para poder dar um casamento e de uma convivência harmônica, os dois têm que querer, os três têm que estar dispostos, os 4 partidos têm que estar todo mundo junto, dispostos a fazer e participar desse debate de igual para igual. Mas esse noivado está demorando demais para virar casamento. Eu concordo, acho que está demorando, aí tem uma dificuldade, acho que a nossa dificuldade talvez esteja antecipando um pouco isso, porque isso é um processo que era para acontecer, não era em março, né? Era final de abril que esse processo tinha acontecido, mas como nós temos os 2 principais nomes do PT hoje são prefeitos. É o Paulo Garcia, que é prefeito de Goiânia, e o Antônio Gomide. O Paulo já disse que não é candidato. Sim, o Antônio Gomide aceitou a tarefa. O Paulo achou que era mais correto ele continuar trabalhando na Prefeitura de Goiânia. Foi um debate que nós já fizemos lá atrás, dentro do PT, e como os dois, nós petistas queríamos os dois. Uns queriam o Paulo, outros queriam o Gomide. O Gomide topou e o Paulo... naquele momento achou que era correto ele continuar na prefeitura e ajudar o Antônio Gomide, e nós estamos com o Antônio Gomide, e aí, como tem esse problema da data, nós estamos querendo antecipar. O PMDB também entende que é prioridade. Se não der certo, acho que aí vamos junto, mas o debate final só acontecerá nas convenções, porque até a convenção tudo é possível, né? Tudo é possível, como se diz aí, tem muito... nuvens, né, no céu, pode mudar a qualquer momento. Enquanto não assinar a ata da convenção, há sempre a possibilidade de acontecer, de estar junto ou de estar separado. Vereador, infelizmente acabou o nosso tempo, até estourou, né? Eu gostaria de convidá-lo para que o senhor viesse numa próxima oportunidade para a gente fazer esse debate em nível nacional, sobre a questão específica mesmo das eleições de 2014, para que o cidadão ele possa se posicionar mais e saber, né, o que está acontecendo, as dificuldades, as facilidades, a tendência, essas coisas assim, focar mais e também falar um pouco do governo Dilma Rousseff também. Mas, infelizmente, nosso tempo acabou. Eu agradeço muito pela gentileza e já deixo o convite aqui para que o senhor venha breve para que nós possamos falar sobre esse assunto. André, eu que agradeço a oportunidade de ter participado desse debate franco com seus telespectadores. Para mim foi uma honra muito grande. E sempre que você nos oportunizar esse momento, nós estaremos prontos para poder vir discutir sobre qualquer tema, né? Acho que esse tema Dilma Rousseff e governo federal
É um tema que rende. Não, e é importante para a gente poder dar transparência a tudo que esse governo tem feito nesses quase 12 anos de governo, que a gente vai concluir 12 anos agora, tanto que nós pudemos melhorar as condições do povo brasileiro, que está aí. Melhoramos tantas condições que criamos outros problemas, né? Que a mobilidade ficou tão difícil, porque hoje todo mundo está tendo condição de comprar seu carro, as casas, mas não vamos entrar nesse assunto, me coloque à sua disposição, se você realmente tiver uma agenda aí, nós teremos o maior prazer de vir debater, será para nós uma honra muito grande. Muito obrigado a todos os telespectadores por ter assistido a este bate-papo aqui com o nosso entrevistador, André Marques. Para nós foi uma honra, muito obrigado e participe observando aí a vida política de Goiás, de Goiânia especialmente, da Câmara Municipal. Tem aí todas as possibilidades dentro das redes sociais, lá deve ter pelo menos uns 10, 15 vereadores que estão sempre atuando nesse meio, para poder participar e ter acesso aos projetos importantes da nossa cidade, para que nós possamos ter a participação. Junto, né? Porque com a participação a chance de errar é muito menor, porque tem setores da nossa cidade que estará sempre atento a tudo que acontece nessa casa, e acho que a população também tinha que ter a vontade de participar e de ficar observando, e não só ficar observando e falando com a comadre, mas entra aí nas redes sociais e nos oriente. Ok. Vereador Carlos Soares, líder do PT, vice-presidente do PT Metropolitano, muito obrigado. Encontro marcado no próximo programa. Muito obrigado, André. Está marcado, estaremos aqui para fazer esse debate. Obrigado. Ok. Nós estamos indo embora. A todos vocês, nosso muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até amanhã.